E se a história que te contaram sobre a loucura, sobre os lugares esquecidos e as mentes perdidas, for a maior e mais cruel mentira de todas? Hoje, nós não vamos ler uma página que foi arrancada dos livros de história. Nós vamos tocar na pele que usaram para reescrevê-la, em um idioma que não foi feito para os olhos humanos. Imagine a cena, agora mesmo, o fim de um dia de trabalho. Um terreno baldio, onde antes se erguia o sanatório de ébano, uma mancha na memória da cidade. O ar cheira a concreto úmido, a terra revirada e a um século de abandono. As máquinas pesadas estão silenciando, mas uma delas, ao fazer o último movimento do dia, bate em algo. O som não é de pedra, não é de metal, não é de madeira. É um som oco, profundo, uma ressonância que parece a de uma caixa torácica sendo percutida. Um som que diz: aqui dentro há um vazio que não deveria existir. Os trabalhadores se aproximam. Na fundação de uma parede que deveria ser maciça, há uma rachadura. E dessa rachadura escapa um sopro de ar. Um ar gelado, imóvel por mais de um século, carregando um cheiro que ninguém consegue nomear. O cheiro de poeira e flores mortas, com um fundo adocicado e metálico, como o de um antigo açougue. Eles encontraram uma câmara que não estava em nenhuma planta. Uma sala que foi selada pelo lado de dentro. E o que estava lá esperando na escuridão não era um tesouro nem os ossos de um infeliz. Era um registro, um relatório, e o calendário que ainda está, silenciosamente, contando os dias. O objeto que eles encontraram, os peritos, o catalogaram friamente como o Códice de Ébano. Mas esse nome é uma mentira, uma tentativa de normalizar o profano. Não é um códice, é um calendário, e sua presença na sala enchia o ar de um terror primordial. Esticado sobre uma moldura de madeira escura, quase petrificada, ele tem quase 2 metros de altura. O material incrivelmente preservado é um mosaico de tons pálidos de pergaminho, com veios azulados e marcas escuras que, à primeira vista, parecem falhas, mas, sob a luz da lanterna, se revelam como cicatrizes antigas. A superfície tem um brilho oleoso, quase vivo. Quando o primeiro perito, usando luvas, ousou tocar naquilo, ele disse que a sensação era de uma pele fria, mas que por baixo ele podia jurar que sentiu um calor residual, como um corpo que acabou de perder a vida. O laboratório, dias depois, apenas confirmou o que o instinto já gritava para todos na sala. É pele. Pele humana, curada e tratada com uma mistura de formaldeído e compostos alquímicos que desafiam a química moderna. E não é de uma só pessoa. Cada marcação, cada ciclo, cada símbolo foi feito sobre a pele de um indivíduo diferente. A história oficial, aquela que você encontra nos arquivos empoeirados da prefeitura, nos conta que o Sanatório de Ébano, fundado em 1839, era um lugar de cura, um refúgio para as mentes perturbadas da alta sociedade vitoriana. Mas este objeto, este calendário, sussurra uma verdade muito mais visceral. As pessoas que cruzaram aqueles portões não eram pacientes. Eram matéria-prima para um projeto tão antigo quanto as estrelas. Por que esconder algo assim com tanto cuidado? Quem foram as almas cujos corpos se tornaram as páginas deste livro abominável? Nós vamos descobrir juntos. E você precisa entender que, ao ouvir isso, você se torna cúmplice. O peso desse conhecimento, agora, também será seu. A descoberta em si foi um acidente que o destino parecia estar esperando. A câmara foi encontrada em 2024, selada atrás da parede norte da antiga enfermaria principal. Não havia portas, nem fechaduras. A parede foi construída em volta dela, um sarcófago de tijolos para um segredo vivo. Quando a equipe de resgate arqueológico finalmente abriu uma passagem, eles foram os primeiros a respirar aquele ar em mais de 150 anos. E todos relataram a mesma coisa, uma sensação de estática no ar, de uma presença observando da escuridão. No centro da sala, sobre um pedestal de pedra, um único diário encadernado em couro, e na parede oposta, dominando o ambiente, o calendário. No início, a decifração parecia impossível. Os símbolos não pertenciam a nenhuma linguagem conhecida. Eram espirais, sigilos, constelações vistas de uma perspectiva impossível.
Os maiores historiadores e arqueólogos do mundo não encontraram nada. Foi então que chamaram uma especialista. Uma mulher que passou a vida decifrando códigos para agências de inteligência, uma linguista que aprendeu a pensar fora da história humana. Ela passou semanas trancada com as imagens de alta resolução, até que teve uma epifania aterrorizante. Ela estava tentando ler palavras, mas o calendário não falava. Ele contava. Não era uma linguagem, era matemática. Não era um calendário de dias, mas de ciclos cósmicos. Ciclos perfeitos de 49 anos, cada um terminando em um alinhamento planetário específico e raro. Um momento em que as leis da nossa realidade, segundo o criador do calendário, se tornam mais finas. Para entender o porquê, precisamos voltar. Voltar para a Era Vitoriana, meados do século XIX. Uma época de contrastes brutais. Em público, era a era da razão, da ciência, da máquina a vapor. Mas nos salões escuros, à luz de velas, era a era do espiritualismo, das mesas girantes, das sociedades secretas que buscavam o conhecimento que a ciência se recusava a ver. A psiquiatria estava nascendo, mas não como uma ciência de cura, e sim como uma ferramenta de controle social para remover esposas inconvenientes, artistas melancólicos e pensadores radicais da sociedade. O Sanatório de Ébano foi fundado neste exato caldeirão de progresso e superstição por um homem chamado Dr. Alistair Blackwood. Os jornais da época o chamavam de visionário. Seu diário, no entanto, o chamava por um nome muito diferente: O Pastor. O diário de Blackwood, encontrado naquele pedestal, é o manual de instruções para o inferno. Suas anotações são meticulosas. Sua caligrafia é a de um homem totalmente são e absolutamente monstruoso. Ele não se via como um médico. Ele se via como o guardião de um rebanho. Suas anotações não falam de tratamentos, mas de preparação, de refinamento, de purificação da safra. Em uma passagem de Gelar o Sangue, ele escreve: Eles chegam a mim quebrados, imperfeitos. Eles não estão doentes. Estão apenas verdes. Meu trabalho é garantir que amadureçam no tempo certo para a grande colheita. Foi a primeira vez que essa palavra apareceu. Colheita. Naquele momento a verdade se tornou clara. O sanatório não era um hospital. Era uma fazenda de engorda para almas humanas. Seguindo as datas do calendário, os investigadores foram aos registros do sanatório. O primeiro ciclo de 49 anos, contado a partir da fundação, terminou em 1888. Os arquivos mostram que, na noite de 29 de setembro daquele ano, a mesma noite do alinhamento planetário previsto no couro, 77 pacientes, homens, mulheres e até crianças, receberam alta simultaneamente, uma impossibilidade estatística. A nota oficial adicionada semanas depois fala de um incêndio catastrófico em uma ala isolada, corpos incinerados e irreconhecíveis, uma tragédia convenientemente contida e rapidamente esquecida. Mas o diário de Blackwood conta outra história. Naquela noite, ele escreve com uma alegria arrepiante: o banquete foi servido, o ceifeiro veio e encontrou o campo farto, o pacto foi honrado. Eles não tiveram alta, eles foram colhidos, e a colheita continuou, como um relógio. Em 1937, um surto de tuberculose incurável exigiu a transferência de toda uma ala de pacientes para uma instalação que, mais tarde se descobriu, nunca existiu. Em 1986, um vazamento químico experimental justificou o desaparecimento de mais 59 nomes dos livros. Desculpas diferentes, décadas diferentes, mas o mesmo resultado preciso, alinhado com os céus. A diretoria do sanatório, passada de geração em geração, era uma linhagem de guardiões, membros de uma sociedade secreta fundada por Blackwood, cujo único propósito era manter o rebanho e preparar o campo para o ceifador. Eles não estavam curando pessoas, estavam cumprindo um pacto terrível, mas colhidos para quê? Ou para quem? É aqui que o diário de Blackwood deixa de ser o registro de um louco e se torna um texto de horror cósmico. A entidade que ele e seus seguidores serviam
Não era um demônio da Bíblia, nem um deus pagão. Era algo mais antigo, mais indiferente. Uma inteligência que existe nas dobras escuras do universo. Uma forma de vida cuja biologia se baseia no consumo, não de carne ou de sangue, mas de consciência, de alma. Os tratamentos do sanatório ganham então um novo e terrível significado. O isolamento, as dietas restritivas, os banhos de gelo, a terapia de choque, não eram tentativas primitivas de cura. Eram um processo de temperar a alma, como um chefe prepara uma refeição rara. Certos tipos de melancolia, de genialidade artística, de fervor religioso, eram, segundo Blackwood, como especiarias, tornando o banquete final mais potente, mais saboroso para a fome insaciável que vinha das estrelas. A assinatura no final do diário de Blackwood não era seu nome. Era o sigilo de uma entidade que a história sabiamente nunca registrou. A última colheita documentada, como eu disse, foi em 1986. Faça as contas comigo. 1986 mais 49 anos nos leva diretamente a 2035. Este calendário de pele humana não é uma relíquia histórica. É um cronômetro ativo, e o alarme está prestes a tocar. E a parte mais terrível, a revelação que fez a equipe de investigação desejar nunca ter aberto aquela câmara, veio quando eles cruzaram os símbolos do calendário com outros registros. Os sigilos, que pareciam aleatórios, na verdade, eram coordenadas, disfarçadas de estrelas, coordenadas que apontavam para outros locais, instituições psiquiátricas abandonadas, monastérios remotos, orfanatos esquecidos em todo o mundo. O sanatório de Ébano não era o único. Era apenas um celeiro em uma rede global de fazendas. E a próxima estação de colheita não é um evento do passado. É um compromisso no nosso futuro. Eles não queimaram os registros e os diários dos hereges por contarem mentiras. Eles os queimaram por contarem uma verdade que o mundo, que a nossa sanidade, não estava pronta para ouvir. O sanatório de Ébano foi demolido, o terreno será limpo e talvez um dia um novo prédio seja erguido ali. Mas apagar a pedra não apaga o pacto. A verdade não foi enterrada para ser protegida. Ela foi enterrada para nos proteger dela. Agora que você sabe, agora que eu te contei, você é cúmplice deste segredo. O mapa, de certa forma, agora está nas suas mãos. O que você fará com esse fardo? O que você vai fazer quando olhar para o céu noturno e ver os planetas se alinhando, sabendo o que isso significa? Agora que você sabe que a contagem regressiva nunca parou, o que você vai fazer quando o relógio finalmente zerar?